que eu vi nos meus alunos é que eles se recuperaram com a medicação. A partir do momento que eles começaram com a medicação, eles melhoraram. Agora, a terapia, no caso a terapia cognitiva, que é usada nesse caso, ela ajuda na socialização, ela ajuda em criar uma rotina, coisa que a criança tem dificuldade. Ela tem dificuldade de se organizar, ela tem dificuldade de criar rotina. Então, no caso da terapia cognitiva, ela acaba ajudando nessa organização, né? E também ela orienta para diminuir situações onde a ansiedade é muito grande, né? Ela educa a família a evitar situações de ansiedade, que geram ansiedade. Colocar a criança para fazer lição quando está passando o melhor programa de televisão dela. Nossa, mas isso é... Né? E isso acontece muito. É um sadismo, né? Crueldade. E às vezes não faz por mal, às vezes faz porque precisa fazer, mas não dá certo. Ou então... Acho que qualquer criança. Qualquer criança. É prejudicada, né? Se fizer uma coisa dessa. E o que tem a ansiedade mais forte, mais acentuada, no caso, tipo promessas como termina logo que nós vamos sair, esse tipo de situação, é uma situação que piora, né? As crianças que eu atendi, eu observei que os pais sofrem bastante. Porque é uma criança que ninguém quer, né? Que dá trabalho, que é chata, não é isso? E às vezes os pais têm que lidar com aquela situação sem saber com o que está lidando. Até chegar a ser diagnosticada, a criança e a família sofrem bastante, né? Eles tentam impor, às vezes, castigos que a criança, né? Não é o caso. Não está nem entendendo por que está acontecendo. Porque está acontecendo. E assim, eu acho que a família, nesse caso, precisa de apoio. A pessoa que olha a criança, no caso, a mãe, às vezes o pai, ela precisa de apoio porque não é fácil olhar a criança hiperativa. Quem faz o diagnóstico? É um médico? Que especialidade? Só o médico, o psiquiatra ou o neurologista. E o tratamento, como é que é? Você sabe que é a base de quê? Eu não sei explicar. Essa parte médica eu não sei explicar. Mas deve ser recuperando aquela parte química de hormonal, noradrenalina, tudo que ela está defasada, né? Até por conta de dar uma diminuída nessa atividade, né? Isso, é um controle, né, dessa atividade. Como é que você atua com essas crianças? Você, o profissional que lida com as crianças? Eu atendo as crianças individualmente. Sim. Né? Então eu procuro me adaptar ao que ela consegue fazer, sem tirar a obrigação, sem tirar a responsabilidade de aprender, coisa que muitas vezes na escola ela não pode, não é nem que a professora não quer, a professora não tem como fazer isso. Eu, por exemplo, já tive alunos que ele me pede para mim fazer as perguntas para ele, ou estudar com ele, se ele ficar de pé. Né? Então, às vezes ele quer ficar de pé, ele quer ficar andando na sala. É uma situação diferente, não dá para ele fazer isso numa sala de aula. E às vezes ele fica de pé e pulando ainda. Né? E como é que você orienta para que ele faça na sala de aula? Ou você está como ajudando a estudar, é isso? Assim, eu acho que na sala de aula não dá para mudar muita coisa. Tá. Né? É claro que não dá para fazer isso que dá para fazer individualmente, mas dá para criar algumas coisas, principalmente colocando ele perto da mesa da professora, ou sempre perto onde a professora está, porque fica mais fácil chamar a atenção dele. Chamar a atenção dele sem repreender. E às vezes através de um toque, lembrar que ele distraiu, né? Trazer ele de volta. Mas é uma adaptação, né? É adaptar o comportamento dele à necessidade da aula. Da sala de aula, né? E o que esses problemas vão causar? O que essa doença vai causar no adulto? No adulto, a situação é parecida. Muda tudo, muda a aula, muda os pais, mas assim, não é o mesmo problema que acontece em casa quando criança, nem na sala de aula. Porque o adulto, ele esquece o compromisso. Pessoas que estão com esse transtorno, que têm esse transtorno, ele esquece o compromisso. Ele é uma pessoa que fala demais. Ele é aquela pessoa que, às vezes, a pessoa antes de terminar uma pergunta, ele já corta para responder. Então são coisas que no dia a dia, nos relacionamentos, ele acaba tendo problemas. Né? Esquece muita coisa, tem uma tendência a esquecer bastante.
tem dificuldade de memória. Então, uma pessoa que se relaciona com um adulto com esse transtorno é uma pessoa que muitas vezes acaba ficando muito irritada de estar do lado dele, porque ele é muito agitado, né? É uma pessoa que tem... Aquele que balança a perna o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo balançando a perna, balançando né? A pessoa perna. que está do lado, isso irrita, né? Isso irrita, né? Ele quer falar sempre mais, quer sempre cortar, né? E às vezes, quem está do lado dele, se não sabe o que está acontecendo, fica realmente bastante irritado com o comportamento dele.